Fala galera, beleza? Então, estou aqui com a apostila, volume 1, capítulo 5 da história 1, Islamismo, para a gente corrigir o exercício de islamismo, beleza? Vamos lá? Exercício conceituais. Número 1. A longa presença de povos árabes no norte da África, mesmo antes de Maomé, possibilitou uma interação cultural, um conhecimento das línguas e costumes, o que facilitou posteriormente a expansão do islamismo. Por outro lado, deve-se considerar a superioridade bélica de alguns povos africanos, como os sudaneses, que efetivaram a conversão e a conquista de vários grupos na região da Núbia, promovendo uma expansão do Islã que não se apoia na presença árabe. Sobre a presença islâmica na África, é correto afirmar que, opção B, o processo de interação cultural entre árabes e africanos, como os propiciados pelas relações comerciais, são anteriores ao surgimento do islamismo, porque antes de Maomé desenvolver a religião islâmica, já tinha contato entre árabes e africanos no norte da África, já tinha contato comercial. Vamos lá? 2. Para compreender a unificação religiosa e política da Arábia por Maomé, é necessário conhecer as particularidades da vida dos árabes nos séculos anteriores ao surgimento do islamismo. Está aqui, ó, opção D. Por quê? Porque para entender como surgiu o islamismo, a gente tem que compreender como era a Arábia antes de Maomé, como que eles organizavam, quais os conflitos religiosos que existiam naquele território. Vamos lá? 3. A rebelião muçulmana que contribuiu para unificar os povos de origem árabe e lhes forneceu amparo espiritual ao longo de sua expansão foi, opção C, retirava a sua orientação dos textos considerados sagrados contidos no Corão. Ou seja, toda a ideia religiosa do islamismo está pautado no livro sagrado, que é o Corão. E eram praticamente as diretrizes para que os islâmicos expandissem cada vez mais a sua religião. 4. A política expansionista dos árabes durante os séculos 7 e 8 d.C. possibilitou-lhes o contato cultural com diferentes civilizações. Com relação ao tratamento dado às civilizações, os árabes eram, opção C, aqui ó, respeitavam costumes e crenças das nações dominadas, permitindo-lhes manter a identidade cultural. Mas eles também tentavam convertê-los ao islamismo. 5. O islamismo, religião fundada por Maomé, é de grande importância na unidade árabe. Tem como fundamento o monoteísmo, a crença em um único Deus, influência do cristianismo, e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Maomé era um mercador, ele vivia fazendo comércio, transitando entre cidades. Em uma dessas andanças dele como comerciante, ele conheceu a religião cristã e a religião judaica, e assim aquilo influenciou ele na ideia de acreditar em um único Deus, que é Alá para ele. Exercício contextualizado. Número 1. As conquistas intelectuais dos árabes ou sarracenos foram consequências da grande expansão realizada por eles, que lhes possibilitou o contato com diferentes civilizações, bizantina, persa, indiana e chinesa. Ao respeitarem os costumes e crenças dos povos conquistados, os árabes acabaram por assimilar
o patrimônio cultural daqueles, enriquecendo-o com contribuição própria. Em decorrência disso, é correto dizer que a mais importante das artes sarracenas foi, opção aqui, é a arquitetura, marcada pela construção de palácios, que influenciou muito a arquitetura dentro da cultura árabe, principalmente a produção arquitetônica. 2. A guerra civil da Síria trouxe novas discussões na comunidade internacional, utilização de armas químicas, direitos humanos, intervenção da ONU no conflito. O islamismo também está em evidência em relação às suas duas principais correntes, os sunitas e xiitas. Vamos descer rapidinho, vamos lá. Aqui, acerca dos sunitas e xiitas e da própria Síria, é incorreto afirmar o seguinte. É incorreto dizer que, aqui, opção C, a Arábia Saudita, país de maioria xiita, apoia incondicionalmente o governo de Bashar al-Assad. Isso na verdade não existe. Na verdade, eles não apoiam, os xiitas não apoiam o governo de Bashar al-Assad. 3. As pregações de Maomé não agradaram os grupos politicamente importantes da sociedade árabe. Sua concepção e crenças são A. Adotavam o monoteísmo e tinham relações como o cristianismo, conseguindo a adesão de muitos que visitavam Meca. Isso fez com que o islamismo se desenvolvesse cada vez mais, crescesse os seus adeptos. 4. A presença islâmica na Península Ibérica se estende desde 711, data da Batalha de Guadalete, quando os visigodos são vencidos pelos invasores árabes, até o século XV, quando, em 1492, os reis católicos da Espanha conquistam o reino de Granada, o último núcleo muçulmano na Península Ibérica. Tal convivência entre as culturas ocidentais e árabes em um mesmo espaço geográfico durante cerca de 7 séculos teve como consequência principal, vamos lá, opção correta aqui, opção B, a interpretação e atualização da cultura clássica na cristandade ocidental por meio de construções dos árabes. A influência dos árabes na arquitetura cristã, principalmente nas construções das igrejas, e também na cultura portuguesa, espanhola. 5. O Islã, criado a partir da pregação religiosa de Maomé no início do século VII, adquiriu claro significado político com a Hegira, migração de Maomé e seguidores de Meca para Medinas. As relações do Islã com outras religiões e com o Ocidente foram marcadas pela opção C, pela expansão territorial e militar do islamismo, da qual a conquista da Península Ibérica é um exemplo, uma vez que os principais islâmicos pregam a necessária difusão de sua crença, ou seja, o expansionismo de sua crença. Valeu, galera, até a próxima. Continua aí com os exercícios e com o estudo. Valeu.